sobre a teoria das inteligências múltiplas em âmbito escolar e empresarial. Coordenador de pós-graduação na área de gestão de empresas, professor de física da Secretaria Estadual de Educação do Estado do Ceará, SEDUC, consultor financeiro e editor do portal Administradores. Ele vai hoje apresentar para a gente uma experiência sobre laboratório de ciências conduzido em ambiente virtual. É com você, professor Ricardo. Olá, boa tarde a todos. Agradeço pelo convite para fazer parte desse evento e vamos mostrar um trabalho que a gente vem desenvolvendo aí, né, para esse semestre, uma orientação que foi a seguinte: a professora Cíntia Lopes, que é a gestora da escola, ela se reúne com a gente frequentemente e uma das orientações dela, né, e um dos trabalhos que o núcleo gestor vem fazendo é que a gente não deixe ninguém para trás, né, de que nenhum aluno fique para trás. Então, a gente vem o tempo inteiro elaborando estratégias e pensando em estratégias, né, que a gente possibilite uma maior experiência tecnológica, uma melhor experiência tecnológica para os alunos, ao tempo em que a gente proporcione esse fato de que nenhum deles fique para trás. E aí foi um pedido que ela fez de que a gente pensasse em estratégias, né? E aí o que acontece? Começamos a analisar todo o cenário da escola, essa busca por alunos, né, de que a questão do acesso, que estava complicado, alguns não têm o telefone naquela hora que precisam, né, porque às vezes é um telefone para casa, problemas de acesso pela questão da qualidade da internet. E aí a gente sentou para pensar o que podia ser feito em termos de tecnologia e lançamos essa proposta para os professores, para que a gente pudesse fazer uma transposição didática, né, que trabalhasse tanto de forma síncrona como de forma assíncrona. Então, alguns professores começaram a pensar, e o meu papel, né, que é um papel que eu venho exercendo desde os meus estudos de especialização e de mestrado, onde eu tive professores, né, que trabalharam muito forte nessa questão do digital, tá? Nós começamos a discutir isso com os professores, até que a professora de biologia, por coincidência Cíntia também, né, disse: olha, eu tenho uma disciplina letiva, né, a nossa escola é de tempo integral, né, a nossa disciplina é eletiva, mas como é que eu vou conduzir um laboratório de forma virtual, né? Como é que eu vou conseguir conduzir um laboratório de forma online? Como é que a gente vai fazer isso? E aí eu fui revisitar uma série de... Pode começar a passar os slides, por favor. E aí eu fui começar a revisitar uma série de obras, né? O Gardner é a minha principal referência desde a minha pós-graduação, pode passar, né? E ele fala muito dessa questão de levar em conta a individualidade das pessoas no que diz respeito ao processo de ensino e aprendizagem. E aí o que acontece? Com esse novo cenário, essa questão do digital, essa questão do online, ela acaba fazendo com que a gente testasse durante o ano de 2020 várias experiências, algumas exitosas, outras não, né? No final de 2020, veio essa questão de que, olha, a gente não pode deixar ninguém para trás, né? Foi um pedido que a diretora, a professora Cíntia, fez, e aí a gente lançou o desafio aos professores. E aí, voltando ao que eu estava dizendo, a professora Cíntia, e agora a professora de biologia, ela veio com a questão: olha, eu tenho uma disciplina eletiva, elabora fatores, nos adequar a isso também, né, independentemente da questão da pandemia. Pode passar, por favor. E aí, o que nós fizemos? Nós tivemos aí foram as fundamentações teóricas, né, que servem de subsídio para formular algumas questões, para formular o que a gente vem trabalhando. Então, a gente procura trabalhar muito em cima de uma literatura bem fundamentada, tá? E com base nessa literatura aí, e outras, claro, a gente estruturou o nosso pensamento. Pode passar, por favor. A gente estruturou o nosso pensamento. Então,
foi que aconteceu? A gente chegou, o software ele já é conhecido, ele já é amplamente difundido, né, que é o PhET Simulations. Ele é uma plataforma de simulações na área de ciências. Nós temos um mundo de outras ferramentas na internet, mas nós escolhemos essa para poder trabalhar. E aí o que acontece? Uma das grandes questões do laboratório é a experimentação, é a essência da experimentação. E aí, como é que eu pego um aluno para fazer um experimento em âmbito virtual? E aí nós chegamos no PhET Simulations. E aí o segundo ponto é, como é que eu vou fazer com que ele faça a avaliação, né? Como é que ele preenche uma ficha? Porque aqui, se não todos, mas a grande maioria passou na UFC, na UES ou em alguma outra instituição por uma disciplina de laboratório, e nós temos uma ficha para preencher, né? Nós fazemos o experimento e temos uma ficha para preencher. E como é que nós íamos reproduzir essa experiência, né, para o aluno? E aí a grande questão é a seguinte, e vamos citar, por exemplo, o que acaba de acontecer agora. E se o aluno, de repente, ele está assistindo uma aula online e essa aula cai? E se ele, na hora, ele não tem um celular para assistir a aula? E com a orientação inicial de que eu não posso deixar ninguém para trás, como é que eu vou fechar tudo isso dentro de uma disciplina de laboratório, utilizando todo aquele arcabouço de informações, de ferramentas que o laboratório exige? E aí, depois de alguns ajustes, e aí eu tenho muito a agradecer à professora Cíntia, a professora pela ideia, e ao professor Carlão, que é o PCA, né, da nossa escola, por ter dado esse suporte. O que foi que nós fizemos? Nós montamos realmente uma lista de disciplinas que aborda física, química, matemática e biologia, para que os alunos possam realmente participar do experimento. Tá? Pode passar o slide, por favor. E aí, como é que isso é conduzido? Né? Aí, a tela do laboratório, nós temos aí vários experimentos traduzidos para o português, né? São pouquíssimos, na realidade, só aqueles que estão sendo introduzidos na plataforma que ainda não tem tradução, mas eu acho aí que não chegam a 20 experimentos, todo o restante está traduzido para o português. Tá? A interface dele é muito tranquila de se operar. Então, assim, tanto pelo celular como pelo computador, operar o PhET Simulations é muito tranquilo. Tá? A interface dele é amigável, é uma interface leve, tá? Intuitiva, que permite que o aluno realmente possa interagir. E aí a gente acaba, no final das contas, com alguns problemas, até mesmo se a escola estivesse funcionando na sua maneira anterior, vamos colocar dessa forma, tá? Mesmo que a escola não tivesse um laboratório, ela poderia utilizar esse laboratório virtual para trabalhar. E ainda resolve alguns outros problemas. Por exemplo, nós fizemos um experimento com pH, né, com substâncias ácidas. E aí, o risco que esse cristão tem de, manipulando uma substância ácida, queimar a mão, né, aspirar um gás que seria tóxico, quebrar um objeto e uma série de outras questões. Vai ter um experimento sobre eletricidade, o risco dele levar um choque. Então, isso não existe. Ele pode experimentar à vontade. Tem um experimento que está sendo feito com mudanças de estado, onde o comportamento da experiência simula uma panela de pressão. Então, é interessante, eles acham muito legal quando, por exemplo, a panela de pressão explode. É um experimento que a gente, claro, não recomenda que seja feito no laboratório ou mesmo em casa, né? Então ele coloca a panela sob pressão, e aí a gente discute o nível de pressão que a panela suporta, tá? Até que a gente diz, olha, e se eu continuar aquecendo? E de repente a panela explode? E aí isso é uma animação, para eles é interessante, eles acham legal e tal. Então, essa é a plataforma. A primeira decisão foi sobre a plataforma foi escolhida, né? Dentro de uma série de... E outra vantagem, gratuita, né? Ela foi criada justamente para esse fim, tá? E aí nós decidimos, bem, bacana, discutimos a plataforma.
vamos discutir os experimentos. Então, nós escolhemos 8 experimentos. Como é uma disciplina eletiva, né, o aluno escolhe e é ofertada para as turmas de terceiro ano, tá? Nada impede que você utilize em outras séries, mas como ela é utilizada no terceiro ano, tá? Eu não tenho muita restrição de conteúdo, tá certo? Pode passar o slide, por favor. E aí, o que acontece? A professora, o que ela faz? Vamos colocar agora o roteiro de trabalho, como é que isso foi feito. A professora grava uma aula, certo? Então, ela dá a noção do conteúdo, que em tese, ele já foi trabalhado na sala de aula, aí é o laboratório, do jeito que acontecia na universidade com a gente tinha aula teórica, e depois ia para o laboratório fazer a prática, então ela faz uma breve introdução ao conteúdo, tá? E aí, a gente posta essa aula no YouTube, tá? Por que a gente posta no YouTube? Justamente para que aquele aluno que não pode assistir na hora, ele assista depois. Olha, a minha internet não é o suficiente, então a gente fomenta o comportamento de que aquele colega que tem uma internet melhor, ele baixe o vídeo e transfira para os colegas, né? A gente até disponibiliza nos grupos de WhatsApp das turmas na escola, para que todos possam ter acesso. Justamente partindo da premissa inicial de que a gente não quer deixar nenhum aluno para trás. Tá? E aí, esse menino vê a aula, vê a manipulação, ele é convidado, porque na descrição da aula, tá, tem o endereço do simulador, então ele entra, ele manipula, ele vai, no caso dessa experiência, ele vai trocar as substâncias, vai ver o que acontece e tal. Pode passar o slide, por favor. E aí, a gente criou a ficha. Essa ficha ela tem 3 pontos importantes. Ela tem questões que ele vai resolver diretamente com o simulador, na prática. Então, eu pergunto lá na ficha, olha, se você colocar 500 ml de água com 500 ml, sei lá, de sangue, que é uma das substâncias, o que vai acontecer? E aí ele vai responder manipulando o simulador. Numa segunda sessão, a gente vai perguntar as consequências. Por exemplo, por que ele toma um antiácido? Qual é a função do antiácido? Então, uma segunda sessão da lista é essa. E uma terceira sessão da lista são questões do Enem e de outros vestibulares que ele pode resolver manipulando o simulador também. A gente escolheu as questões de forma muito cirúrgica para que ele possa manipular o simulador e resolver a questão. Tá? Então, a gente tem, dessa forma, um trabalho que ele faz num laboratório, sem risco nenhum. Aí a gente desenvolve algumas habilidades dele, né? Ele vai manipular o simulador e resolver as questões práticas, depois tirar conclusões acerca das questões práticas e, por fim, resolver questões de exames, que são possíveis de serem resolvidas manipulando o simulador, tá? E aí foi mais um pedido da nossa diretora, a professora Cíntia, né, e uma sugestão do nosso PCA também, o professor Carlão, é o seguinte, olha, e se eu posso, de repente, deixar esse material livre para outros professores utilizarem, inclusive, a ficha, porque a grande preocupação é o todo, né? E sim, isso é possível, tá? Pelo YouTube, a aula está aberta, ela não está restrita, qualquer pessoa que entrar no canal do Walter de Sá Cavalcante vai ver a aula de biologia, a aula do laboratório lá. Tem lá, aula 1, laboratório de ciência e tal. No link da descrição tem a ficha, onde ele pode baixar a ficha gratuitamente. Lógico, é livre, tá? E aí ele pode aplicar na escola dele da forma como ele achar melhor. Se ele quiser passar aula, se ele quiser transmitir, se ele quiser utilizar a ficha, como ele vai fazer, ele está completamente livre para trabalhar. Todo o material está disponibilizado. Essa era uma das grandes preocupações também da professora Cíntia e do professor Carlão, tá? De que a gente pudesse disponibilizar isso para qualquer pessoa utilizar em qualquer cenário. Pode passar o slide, por favor. Tá? E aí, esses foram os experimentos. Nós temos 7 experimentos já decididos, né? O primeiro de pH, esse pH já está no ar, os alunos já estão entregando a atividade, certo? Nós já estamos com 4 aulas prontas, que vão ser, a primeira já está no ar, as outras nós estamos em processo de alocação no canal,
tá? A gente está postando, está botando texto direitinho, está colocando a ficha no local que seja fácil de outros professores baixarem. Os alunos baixam a ficha do próprio Classroom, né? Ou nos grupos de WhatsApp a gente coloca as fichas também. Mais uma vez, com a preocupação de que nenhum aluno fique para trás. Ele entrega pelo Classroom, ele entrega pelo WhatsApp, enfim, a gente dá toda a possibilidade para que ele possa fazer da melhor forma possível, né? Tem um experimento aí bem interessante também sobre neurônios. Quando é que a gente ia conseguir medir um impulso nervoso, né, dentro de uma sala de aula? Então, a gente consegue isso com software, tá? E o 8º experimento a gente ainda está decidindo, possivelmente seja alguma coisa ainda na área de matemática, tá? Como vocês estão vendo aí, só tem um experimento na área de matemática, essa é a trigonometria, mas a gente está decidindo ainda, tá? O fato que a gente já vem observando é o seguinte, a gente espera, claro, que a quantidade de atividades recebidas e de aula vista, né, pelo YouTube, seja de forma online, seja de forma offline, né, ela possa realmente ser condizente, né, com a quantidade de alunos que nós temos. Ou seja, na perspectiva de que ninguém fique para trás, tá? E um outro ponto é de que a gente possa ter, nesses alunos, já a habilidade e a capacidade de escrever um relatório, de ver como é que um laboratório funciona, pode passar o slide, por favor, de como é que uma pesquisa é conduzida, tá certo? E aí, uma outra questão também que a professora Cíntia, a diretora da escola, nos deixa bem à vontade, é que, assim, outros professores que queiram desenvolver suas ideias e tal, e quiser nos procurar, nós estamos abertos, né, a conversa, a diálogo. Esses são os meus contatos, tá? Nós temos aí uma série de ideias aí trazidas pelos nossos professores que nós vamos colocar aí para rodar daqui a algum tempo. A gente está só finalizando o laboratório de biologia para colocar outras disciplinas, outras ideias para rodar, tá? Mas se nós estamos à disposição dos nossos colegas de outras escolas para desenvolvermos ideias também. Então, estamos aqui para pensar juntos. Então, é esse o trabalho que a gente vem desenvolvendo, né? Qualquer coisa, a nossa escola está à disposição. Um forte abraço em todos e, mais uma vez, eu agradeço pelo convite. Muito interessante, professor Ricardo Normando. Assim, é muito bacana, né? É uma excelente possibilidade mesmo que a gente tem aí para o ensino remoto. Eu acho que muitos professores aqui ficaram maravilhados, né, com essa opção, com essa possibilidade, né, de aplicar o laboratório de forma virtual. Acho que você vai ter, realmente, vai receber muitos contatos.